Obrigado, pastor Dema, amigo querido. Muito bom te reencontrar. Muito bom reencontrar esse povo querido da Igreja Batista Esperança também. E encontrar o pessoal da comunidade também. E é bom a gente estar unido, né? Um negócio tão incrível. Você ter uma igreja irmã e de você poder caminhar junto, né? Uma caminhada de fé. A religião é tantas vezes um lugar de exclusões e de separações. E é tão bonito quando a gente pode ver a religião sendo um lugar de abraços, de acolhimento, de união, de a gente poder sentar junto, congregar junto, cantar junto, adorar junto, vivermos juntos. Isso é um negócio incrível, cara. É incrível e único, né? Negócio para a gente escrever depois sobre, né, Dema? Enfim, eu pensei, como eu vou vir 4 vezes aqui esse ano ainda, essa é a primeira, mais 3. Aí eu pensei em fazer uma sequência, né? Porque senão eu fico meio perdido, né? E quando eu fico perdido, eu fico desesperado pensando no que eu vou falar. E aí eu pensei em falar sobre as primeiras vezes da Bíblia, porque aí também eu posso falar isso ano que vem, no outro. É uma série que pode tomar bastante tempo. E aí eu pensei nesse tema das primeiras vezes, por quê? Porque a primeira vez que uma coisa acontece é sempre marcante. É marcante e ela meio que cria o caminho para o que vai acontecer depois, né? E na Bíblia não é diferente. Quando as primeiras coisas acontecem, elas têm um peso, elas têm um impacto, e isso vai direcionar muito do que vai acontecer depois nas próximas narrativas, tá? Eu resolvi começar falando do primeiro choro, porque o primeiro choro ele tem uma beleza nele e uma tristeza nele ao mesmo tempo, que eu acho que fala muito para a gente hoje, especificamente porque a gente está vivendo agora. Então, vocês conhecem bem a história de Abraão, a gente não vai se prender na história de Abraão muito detalhadamente, mas vocês lembram, Deus aparece para ele, Deus chama ele para sair da sua família, para romper os laços familiares, para construir uma nova família, né? E Abraão, ele sai da casa dele, da parentela dele, ele rompe esses laços familiares para agora construir uma nova família. E Deus faz algumas promessas para ele. Deus diz que vai dar uma terra para ele, Deus diz que vai dar uma descendência para ele, uma semente, e Deus diz que vai dar um nome para ele, né? Um nome. São essas as 3 promessas que Deus faz para Abrão, né? Logo que ele é chamado em Gênesis capítulo 12. Vocês lembram que a história se desenrola de uma maneira em que a promessa é refeita algumas vezes, especialmente em Gênesis 12, 13, depois no capítulo 15, e a promessa não se cumpre. E em Gênesis 16 existe aquela tensão de que a promessa não está se cumprindo. E Sara se sente culpada por aquela promessa não estar se cumprindo. E ela fala com Abraão de um jeito muito duro, muito triste. E é um texto que muitas vezes a gente não presta muita atenção, porque ela diz para Abraão assim: olha, Deus está me impedindo de ter filhos. Então, Deus prometeu uma semente, mas eu não estou engravidando, portanto, Deus está me impedindo de ter filhos. Toma aqui a minha serva, Agar. E Abrão, então, se deita com Agar. Agar engravida, tem todo um processo complexo, eu acho que vocês se lembram, que Sara se arrepende, expulsa Agar. Agar foge, triste, e aí um anjo aparece para ela e manda ela voltar, e faz uma promessa sobre o filho dela. Uma promessa que tem umas pitadas de coisas positivas e umas pitadas de coisas negativas. É meio estranho. Mas ela volta, e ela se submete, e o filho nasce. E aí em Gênesis capítulo 17, quando Deus aparece para Abraão novamente, instituindo a circuncisão, e Deus fala para Abraão: olha, você vai ter um filho, o filho da promessa. Abraão ri. Lembra disso? Abraão ri. Ele deita no chão assim, o texto quer sugerir para a gente que é meio que como se Abraão rolasse no chão de rir e fala para Deus: Senhor, já tem um filho, o nome dele é Ismael, cuida dele, protege ele, abençoa ele. E Deus fala: não, esse não é o filho da promessa. Bom, esse filho
Ismael é circuncidado. Esse filho Ismael é o que Abraão imagina que é o filho da promessa, até aquele momento. E depois, quando Sara fica grávida e realmente dá à luz, é que Abraão entende que existe um outro filho, que é o filho da promessa, que é Isaque. O nome Ismael significa Deus ouviu. E o nome Itzac significa ele riu. E esses dois nomes eles são muito importantes para a gente entender a história de Gênesis capítulo 21. Então, se você tem sua Bíblia, abra lá em Gênesis capítulo 21. E esse é um texto que carrega algumas coisas interessantes e umas sutilezas, alguns jogos de palavras que são importantes. O texto diz que o Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha dito que o filho nasceria. E Sara lhe deu o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho quando ele tinha 8 dias, como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso. E aqui usa o verbo tsahak, da onde vem o nome Isaque. E todo aquele que ouvir isso comigo vai rir. Novamente usa o verbo tsahak. Ou seja, Deus me deu motivo de riso, e todo mundo que ouvir essa história vai rir comigo. Tsahak. Então aqui tem uma concentração do verbo tsahak, rir. Rir. Então, o nome do meu filho é Ele riu, e isso é um motivo de riso para a gente, e todo mundo que ouvir essa história vai rir com a gente também. Sara amamentava, e ele acrescentou, verso 7, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Então, Abraão faz uma festança no dia que o menino é desmamado. Aqui nessa primeira parte da história, a gente tem essa felicidade. Primeiro, a ação de Deus em visitar Sara. Depois, o nascimento desse menino, Isaque. A gente tem essa alegria que inunda a família e tal. E a gente tem esse banquete que Abraão vai dar quando desmama Isaque. Os nomes estão aparecendo, a alegria, a festa. E, de repente, vem a continuação do texto. Verso 9 diz: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava tsahak, de Itzhak. Então, olha que interessante. Sara viu que o filho de Agar, a escrava egípcia, estava tsahak, rindo, de Itzhak. Ele riu. Vocês percebem o jogo de palavras aqui? Ora, mas a história diz que Sara, quando o menino nasceu, o que ela disse? Vocês lembram? Deus me deu motivo de riso. E todo mundo que ouvir a história vai rir. Mas quando o filho da escrava egípcia Agar ri de Isaque, isso é negativo. Então, Sara diz, todo mundo vai rir, mas quando alguém ri, isso vira um problema. E aqui tem esse jogo de palavras, o tsahak. E aqui tem um outro detalhe. Agar é nomeada, mas ela é nomeada com um qualitativo. Qual é o qualitativo? A escrava egípcia. E o filho dela não é nem nomeado. O filho dela é o filho da escrava egípcia. O nome de Ismael, que já apareceu no texto bíblico, é simplesmente apagado. E o que isso indica? O que isso indica? Um processo de afastamento de Ismael. Quando você não nomeia, você está procurando o quê? Um distanciamento. Um distanciamento. Falar o nome parece que aproxima a humanidade da pessoa, o ser da pessoa de você. Aí quem gosta de filme, né? Harry Potter.
Como é que é o vilão de Harry Potter? É aquele que não podemos ser nomeado, é o que não pode ser nomeado, não é? Porque quando você nomeia uma coisa, você materializa aquela coisa. Ela passa a ser pessoa, ela passa a ser concreta, tem um nome. Aqui o narrador, ele afasta você da humanidade de Ismael, ao não nomear Ismael. Ele não é Ismael, ele é o filho da escrava egípcia. Agar não é mais a concubina de Sara, Agar é a escrava egípcia. Aqui tem todo, nesse pequeno verso, tem todo um peso que está sendo jogado sobre essa situação. Agar foi usada para resolver um problema, e agora ela não é mais a concubina, aquela que é oferecida graciosamente para Abraão, agora ela é a escrava egípcia. E o filho dela, que uma vez foi o filho da promessa, Ismael, o filho que Deus fala para, que Abraão fala para Deus, Senhor, abençoe esse menino porque ele é o filho. Agora ele não é sequer nem nomeado. Ele é simplesmente o filho da escrava egípcia. Bom, Sara pede para Abraão que Abraão mande embora, e ela não nomeia, né? Diz lá o texto no verso 10, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Itsac. Aí começa a briga, né? Herança, né? Oh, delícia, né? É uma ligação que todo pastor recebe alguma vez na vida. Demas já deve ter recebido. Pastor, morreu meu pai, minha mãe, agora está uma briga por causa do negócio da herança. Na Bíblia já tem isso daqui. O pessoal briga por herança há muito tempo. Verso 11. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Abraão tinha um amor por aquele menino. Ele colocou aquele menino diante de Deus e disse, Senhor, esse é o filho, cuida dele, abençoa ele. Abraão passou anos alimentando a ideia de que aquele era o filho da promessa. Agora não é de repente que ele vai cortar essa ligação com esse menino e acabou. Porque ele riu de Isaac, que significa risadinha, né? Mas Deus aparece, e aqui é um negócio que quando eu leio, toda vez que eu leio, me incomoda. Mexe comigo, Dema. Diz o texto, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Nem Deus nomeia Ismael. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então, Abraão, relaxa, pode mandar, deixa ir embora. Eu vou cuidar, eu vou resolver. Faz o que Sara está mandando, não vamos criar um problema aqui na sua família. Vamos resolver isso. Mas é incômodo. Deus está consentindo com esse expulsar uma pessoa da casa. Verso 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Beersheba. Beersheba é uma cidade que fica um pouquinho abaixo de Jerusalém. E ela, vamos dizer assim, ela é o início / final do deserto da Judéia. Tá? Hoje, né? Se chama deserto da Judéia. E é uma região montanhosa, muito árida, e realmente é um deserto. Diz o texto, verso 15, que quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar em frente, a distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. Olha que situação. Ela sai andando sem rumo, sem direção, no deserto, com um odre de água e um pedaço de pão. Quando acaba o pão, quando acaba a água, ela entra em desespero e fala, vamos os dois morrermos. Mas a criança vai morrer primeiro, né? Ela vai e coloca embaixo de um arbusto para deixar o filho morrer a uma distância, para não ver os últimos momentos. E ela fica de longe. E aí o texto diz, e sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. Esse é o primeiro choro da Bíblia. Primeira vez que aparece o verbo bahar, que significa chorar, é nessa história. E o narrador, ao mesmo tempo que ele afasta a emoção e a humanidade ao não nomear o filho da escrava egípcia, ao não usar o nome de Ismael na narrativa, ele cria um processo emocional ao deixar o texto lento, devagar, descrevendo cada ação. Porque na descrição de cada ação, lentamente, ele constrói a cena para criar emoção em quem está lendo. Ela levanta a voz e chora. E diz o texto bíblico, verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, ou seja, não era só Agar que estava chorando, era o menino que estava chorando também. Ambos estavam chorando. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber também ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Padã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa construção dessa história, do capítulo 21, do verso 9 até o verso 21, é uma construção literária muito especial. E ela tem várias conexões com o capítulo que vem exatamente na sequência, que é o capítulo 22. E o que acontece no capítulo 22? A história em que Abraão oferece Isaque em sacrifício. Que é uma história clássica da tradição judaica e da tradição cristã. Só que a história que antecede a história do sacrifício de Isaque é a história do sacrifício de Ismael. E tem vários verbos que são usados em repetição nessas duas histórias. Por exemplo, levantar e ir. Em Gênesis 22, quando Deus chama Abraão e Deus fala com Abraão, diz o texto que Abraão levantou e foi. Aqui em Gênesis 21, quando Deus fala com Abraão, Abraão, obedeça a Sara. Realmente, mande essa mulher embora com o filho dela. Diz o texto bíblico que Abraão levantou e foi. Lembra que Abraão leva, no capítulo 22, que a gente conhece melhor, né? Que Abraão pega a lenha e o fogo e coloca nas costas do menino? No capítulo 21, ele coloca o odre e tal nas costas de Agar. Quando Abraão ergue o cutelo para matar o seu filho Isaque, diz o texto que o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor também aparece no capítulo 21. E no capítulo 22, ele segura a mão de Abraão e fala com Abraão. O que ele diz para Abraão? Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. E no capítulo 21, ele diz o quê? Agar, não deixe o menino morrer. E no capítulo 22 diz que Deus abre os olhos de Abraão, e Abraão enxerga o cordeiro preso pelos chifres no meio dos arbustos. E no capítulo 21 ele abre os olhos de Agar. E Agar vê água, e ela e o filho bebem. Olha quantas relações linguísticas literárias a gente tem entre o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro de Gênesis. Entre a história do sacrifício de Isaque e a história do sacrifício de Ismael. Isaque renasce no capítulo 22. Ismael renasce no capítulo 21. Os dois filhos são poupados, Ismael e Isaque. E é bonita a construção dessa história, porque é como se Ismael antecipasse aquilo que vai acontecer com Isaque de uma maneira diferente.
É óbvio que aqui a gente não está falando de que Ismael é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, ok. É dele que vem a linhagem do Messias, ok. Mas a gente está dizendo que esse menino, esse filho da escrava egípcia, não foi abandonado. E ele é, de uma certa maneira, precursor daquilo que vai acontecer com o filho da promessa. E nessa construção tem tantas lições e tantas coisas importantes para a gente aprender. Primeira delas, a mais simples. E muitas vezes a mais importante, que às vezes as coisas simples são as mais importantes. Deus escuta o choro de todo mundo. Deus escuta o choro de todo mundo. Ele escuta o choro dos grandes, dos patriarcas, porque depois vai aparecer um outro choro aqui na Bíblia. Em Gênesis vão aparecer mais 2 choros. Esaú chora, e Deus escuta o choro de Esaú, e abençoa Esaú. E depois o choro do encontro entre Jacó e Isaac. Entre Jacó e José. Os 2 choram quando se encontram. Esses choros da Bíblia mostram para a gente que, apesar de Deus escutar o choro dos grandes, dos patriarcas, Ele escuta o choro dos pequenininhos, da escrava egípcia. Ele escuta o choro do bebê, que não é nem nomeado pelo narrador. E aqui vem o jogo de palavras. Assim como tem um jogo de palavras com o riso, tem um jogo de palavras com o escutar. Porque o anjo do Senhor aparece e diz assim: Deus escutou. E o nome de Ismael significa Deus escutou. Eu escutei o seu choro. Eu escuto o choro de todo mundo. Não importa quão pequeno seja, eu escuto o choro. E ao escutar o choro, eu não simplesmente fico parado, eu ajo, eu abro os olhos. Eu abro os olhos e mostro a saída. É exatamente isso que ele faz com Agar. Ela chora, ele diz: eu escutei o seu choro, escutei o choro do menino. Eu estou aqui, eu vou abrir os seus olhos. E você não está vendo solução, você não está vendo saída, eu vou te mostrar a saída. Essa é a saída. Está ali, a fonte de água. Vai lá e bebe, você e seu filho. Quando a gente se sente desesperado e abandonado, quando a gente se sente sozinho, quando a gente não consegue enxergar a solução e a gente chora, essa história de Agar, a primeira vez que alguém chora na Bíblia, lembra para a gente que Deus escuta o choro e que Deus mostra uma saída. Deus mostra um caminho. Você não está sozinho. Segundo, de um choro vem uma bênção gigantesca. Deus promete que vai abençoar Ismael. Deus promete que vai fazer de Israel uma grande nação, e Deus faz. E aqui, além de Ismael ser o precursor daquilo que vai acontecer com Isaac, tem uma outra ideia. Porque Ismael, ele é resgatado no deserto, e ele cresce no deserto. E é no deserto que Deus abençoa Ismael. É no deserto que Deus cuida de Ismael. E é exatamente o que vai acontecer séculos mais tarde com o povo da promessa, que é guiado por Deus no deserto, que é cuidado por Deus no deserto. Ou seja, aqui Ismael está sendo precursor de várias coisas. Por quê? Porque não se trata apenas de Deus cuidar do povo da promessa, da família da promessa. Deus cuida de todo mundo. E aí vem o pessoal hoje, né? Não, porque Isaac, os judeus, os ismaelitas, os árabes, e é por isso que eles brigam, e não sei o que lá. Porque, não, mas o povo da promessa é o povo de Israel, e nós temos que... A Bíblia está dizendo que Deus prometeu abençoar Ismael, e abençoou Ismael. Vocês estão entendendo? Então, é óbvio que existe uma bênção relacionada à promessa, mas a promessa tem a ver com a descendência, com semente. E essa semente é o Messias.
E Paulo fala, a gente deve ser grato e reconhecer, porque de Israel veio a semente prometida, veio o Messias. Mas isso não significa que Deus não abençoa os outros povos, as outras nações, as outras pessoas. E esse é um grande problema da nossa teologia, uma teologia exclusivista. Só a gente é abençoado. Só a gente recebe as coisas de Deus e os outros. Não, os outros não. E aí a gente vê os outros se dando bem e a gente fica que nem Abacuque. Senhor, por que o ímpio prospera? Você não sabe se o cara é ímpio ou não. Você acha que Deus só vai abençoar você? Ah, mas eu faço tudo certinho. Mas você sabe da vida do outro para falar que o outro não faz também? O outro pode ser um caso como esse, abandonado pela família, mandado embora com água e com pão. E você olha, esse pessoal é violento, esse pessoal aí, os descendentes de Ismael são isso, são aquilo. Meu amigo, mas são abençoados. Está aqui no texto. Deus promete que vai cuidar deles. E não promete só para Agar, não, ele promete para Abraão também. Pode deixar que eu vou abençoar ele como eu vou abençoar Isaac. Ele vai ser a mesma expressão, ele vai ser uma grande nação. É a mesma expressão. Como você, Abraão, vai ser uma grande nação, como seu filho, Isaac, vai ser uma grande nação, Ismael vai ser uma grande nação também. Vocês estão entendendo? Deus derrama as suas bênçãos para além dos muros que a gente constrói. É óbvio que a gente sempre se acha o povo escolhido e a galera escolhida e a religião escolhida e, sei lá, a igreja escolhida de Deus, do cuidado de Deus. Ah, Deus cuida da gente, Deus... É óbvio. E todo lugar que a gente vai é um negócio muito engraçado. E é uma crítica para mim, tá? Tem esse negócio, não. Essa igreja é um projeto de Deus. Já ouviram disso? Essa igreja é um projeto. E as outras também. Por que só a nossa é projeto de Deus, as outras não são também? Né? O negócio de que só a gente recebe o cuidado de Deus, os outros não recebem. É difícil a gente desenvolver esse sentimento. Mas a gente precisa desenvolver esse sentimento. E essa história de Gênesis 21, ela é muito dura para aqueles que são exclusivistas. Por quê? Porque é um cara que não é o filho da promessa, uma mulher que não é da linhagem abraâmica, é Agar, a serva egípcia, e Ismael, da onde vem os ismaelitas, que todo mundo tem medo e tal, que Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou proteger vocês, fiquem tranquilos, relaxem. Relaxem. Ah, mas vai dar briga depois. Pois é, porque nós somos humanos. Porque a gente não consegue ver outro se dando bem, a gente fica com raiva. A gente tem inveja. Se alguém prospera, a gente tem inveja. A gente gosta quando os outros se dão mal. E aí vem aquela falsa empatia. Já viram a falsa empatia? A falsa empatia é quando você sente pelo outro pena, dó, da condição triste que ele está, mas você quer que ele continue naquela posição. Então, isso acontece muitas vezes. Quando a pessoa está lá, né, necessitando de ajuda, eu vou fazer... Né, a pessoa está lá precisando de ajuda, você sempre se compadece. Mas quando aquela pessoa, de alguma maneira, sai daquela posição, você começa a ficar meio incomodado. E quando aquela pessoa, ela, de alguma maneira, você sente que ela ameaça a sua posição, aí você fica 1000 vezes mais incomodado. Por exemplo, dá um exemplo. Uma pessoa, uma vez, te pede dinheiro. E você ajuda. Aí passa, sei lá, 1 ano, a pessoa aparece viajando. Vamos botar aqui uma viagem bem cara, para a Europa. Aí você fala assim, ué, o que aconteceu com fulano? Estava pedindo dinheiro outro dia, eu sabia que esse pedido de dinheiro tinha alguma coisa estranha. Onde é que o fulano está? Está na Europa. Está na França. Olha só que... Né? Por quê? Porque quando ela está na posição de coitada, você de alguma maneira você fica, pô, eu não estou tão ruim quanto ela, né? E aí você tem aquele, coitadinha. Mas quando ela se reergue, você fica incomodado. A gente precisa parar de olhar as coisas com exclusividade,
como se o que acontece com a gente, com os nossos, fosse uma exclusividade. Deus age dentro e fora, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e ponto final. Ele abençoa quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. E nós não somos e nunca seremos os únicos detentores das bênçãos de Deus. Entre em paz com isso, meu querido. Quanto antes, melhor. Você acha que você é Isaac, pode ser que você seja Ismael, e glória a Deus que Ele está te abençoando. Agora, se você se acha Isaac e olha para o coleguinha e acha que ele é Ismael, lembra que Deus abençoa ele também. Não importa quem ele seja. Ele pode ser o seu maior inimigo, a pessoa mais violenta na sua opinião, mais vil na sua opinião, pode ser que Deus esteja abençoando ele e cuidando dele. E não é sua tarefa julgar, é simplesmente aceitar. E por fim, talvez o mais difícil para a gente, Deus leva todo mundo para o deserto. Ismael vai primeiro, mas depois vai o povo descendente de Isaac. Todo mundo passa pelo deserto. Todo mundo chora no deserto. E o deserto acontece em momentos diferentes da nossa vida e da nossa história, mas ele chega para todo mundo. E quando ele chegar para você, não tenha medo de chorar. Chore, porque do choro pode vir uma grande bênção. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essas histórias difíceis e incômodas da Tua palavra também, porque elas ensinam grandes lições para a gente. Por favor, Senhor, nos ajude a enxergarmos para além dos muros que a gente constrói com o nosso exclusivismo. Nos ajude a ver as bênçãos que são derramadas para além de nós, para além daqueles que a gente julga serem merecedores dessas bênçãos. Nos ajude a vermos a Tua mão, guiando não somente a nós, mas a todas as pessoas ao nosso redor. E por fim, Senhor, quando estivermos abandonados, sozinhos, quando estivermos no deserto, oprimidos, sem pão, sem água, sem perspectiva nenhuma, e nós chorarmos, Senhor, chorarmos de desespero, que o Senhor nos escute, que o Senhor abra os seus olhos e mostre para nós, abrindo os nossos olhos também, a solução. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.